Bem-vindos ao Havruta Chats. Hoje o papo é sobre leis e bênçãos diárias, Berakot na Tosefta. Vamos explorar juntos esse texto que é, assim, incrível. Olá. Pois é, a Tosefta é fascinante, ela complementa a Mishnah, né? Trazendo mais detalhes, às vezes até umas perspectivas diferentes sobre as leis e tradições judaicas. Exatamente. E a nossa ideia aqui é mergulhar nos trechos específicos do tratado Berakot, que significa bênçãos, para entender melhor as nuances, sabe, das orações, das bênçãos, dos rituais que os sábios discutiam. Certo. Então, as fontes que a gente está olhando são esses pedaços da Tosefta Berakot. Elas falam tipo dos horários do Shema, da importância da intenção, Kavaná, né? Isso, Kavaná. Falam também de isenções bem curiosas, da estrutura das bênçãos, como lembrar da saída do Egito e até regras de etiqueta no dia a dia. Vamos começar com o Shema. Tem aquele debate interessante sobre o horário limite para recitar o Shema da noite. Ah, sim, esse é ótimo. O Rabi Meir, ele conecta com o Shabá, mais especificamente com a hora da refeição na véspera do Shabá. E os sábios? Já os sábios ligam com uma prática dos Kohanim, os sacerdotes, né? A hora que eles podiam comer a teruná, a oferenda. O interessante é ver como eles buscavam um marcador de tempo, algo reconhecível no dia a dia, para um ato sagrado. Faz sentido. Uma forma de integrar o ritual na rotina da comunidade. Exato. Essa busca por precisão, mas conectada à vida. E o Shema da manhã? A Tosefta fala em recitar quando dá para reconhecer alguém a uma certa distância, né? Idealmente, ali no nascer do sol. Isso. Para conectar a bênção da redenção com a tefilá, a oração principal. Mas e a história do Rabi Akiva? Que ele atrasou a oração por causa de necessidades da comunidade. Isso não meio que relativiza essa busca toda por precisão no horário? Bom ponto. Mostra um equilíbrio, eu acho. A precisão é valorizada, claro, mas a kavanã, a intenção, a concentração, isso é visto como crucial. Ah, a intenção. O próprio Rabi Akiva dizia para focar pelo menos no primeiro parágrafo do Shema. E tem as regras sobre corrigir erros. Se você erra, tem que voltar, repetir. Isso mostra que não é só ler, é se conectar de verdade com o texto. Entendi. E a necessidade da comunidade, que também é uma mitzvah, um mandamento. Podia sim ter precedência. Não é uma rigidez absoluta. Falando em precedência, o que me chamou muito a atenção foram as isenções. Tipo, um noivo no dia do casamento, ou alguém super ocupado cumprindo outra mitzvah, ficava dispensado do Shema, da tefilá, até dos tefilim. Pois é. Isso mostra um reconhecimento, sabe? Da força das circunstâncias. A lei judaica, ela reconhece que a dedicação total a um momento importante, como a alegria do casamento ou o cumprimento de outro mandamento, exige foco total. A lei acomoda a intensidade da vida real, então. Sem dúvida. A experiência humana é levada em conta. Isso me lembra aquela história do Rabi Ismael e do Rabi Elazar ben Azaria, discutindo se deviam reclinar ou sentar para recitar o Shema. Eles discordam, citam Hillel e Shammai, mas agem de um jeito para não confundir quem estava lá. O que essa anedota ensina para a gente sobre a dinâmica da halaká, da lei judaica? Ah, ensina muito. Primeiro sobre o respeito pelo debate, pelas diferentes opiniões, né? Hillel e Shammai tinham visões diferentes, mas ao mesmo tempo mostram a importância de ter uma coesão na prática da comunidade. Certo. O Rabi Ismael, mesmo tendo a opinião dele, se preocupou em manter a halahá que a maioria seguia para não gerar confusão, especialmente entre os estudantes. A estabilidade da prática, naquele contexto público, acabou prevalecendo sobre a preferência individual. Interessante. Além do quando e quem reza, a Tosefta entra no como. Tem regras sobre alongar ou encurtar bênçãos, quando começar e terminar com Baruch. Qual a lógica por trás dessa estrutura toda, formal? Olha, a estrutura parece refletir respeito e consciência. Bênçãos mais curtinhas para coisas simples, tipo comer uma fruta, e bênçãos mais longas para momentos mais solenes, como em jejuns ou no Rosh Hashanah. A forma acompanha a importância do momento. Exatamente, e até o conhecimento de quem está recitando podia influenciar. E tem também a questão de se curvar durante a Amidá, a oração silenciosa. Faz parte dessa coreografia ritual, marcando momentos de submissão, de louvor. É tudo muito pensado. E o conteúdo das bênçãos. Aquela discussão sobre mencionar a saída do Egito à noite é fascinante.
especialmente a analogia do lobo, do leão e da serpente. Sim. Essa analogia é ótima. Ela ilustra como novas experiências de redenção ou mesmo de alívio, representadas pela serpente, que seria a ameaça mais recente e talvez mais palpável, podem acabar tomando o foco da nossa narrativa pessoal. Mas sem apagar as anteriores, né? O lobo e o leão. Exato. Aplicado ao Êxodo, sugere que mesmo enquanto se espera a redenção futura, a messiânica, a memória fundamental da saída do Egito continua lá. Ela não é anulada, mas talvez seja reinterpretada à luz de novas esperanças, de novas libertações. É uma memória viva, que se atualiza. Falando em conteúdo, a Tosefta também menciona aquelas 3 bênçãos atribuídas ao Rabi Yehuda. Agradecer por não ser gentil, mulher ou ignorante, bur. É uma passagem que hoje soa bem controversa, né? Com certeza. É uma passagem complexa. Dentro do contexto da época, provavelmente refletia uma visão sobre diferentes níveis de obrigação religiosa e acesso ao estudo. É fundamental a gente tentar entender essas fontes no tempo delas, sabe? E reconhecer como as perspectivas mudam ao longo da história. Importante ter essa perspectiva histórica. E para quem quiser se aprofundar mais nessas discussões e em outras que a gente tem aqui, vale lembrar que os nossos canais do YouTube, Telegram e WhatsApp estão aí na descrição, assim como o link do nosso Instagram, o Ravuta Chats. Isso aí. Saindo um pouco das orações formais, a Tosefta também conecta a Birka Hamazon, a bênção depois das refeições, direto a um versículo da Torá, né? Correto. Vem lá de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10. Comerás, te saciarás e abençoarás. É bem direto. E essa atitude de abençoar se espalha para outras coisas do dia a dia. Sim, muito. A Tosefta menciona bênçãos específicas para quando se vê lugares onde havia idolatria e foram destruídos, para quando se vê grandes multidões e até mesmo, olha que interessante, ao ver pessoas ou árvores excepcionalmente bonitas. Uau! É um esforço constante, assim, para santificar o olhar, para reconhecer a presença divina em toda a criação, em todas as experiências sensoriais. Então, resumindo um pouco essa nossa conversa, o que fica é essa imagem de uma vida com muitos detalhes, muito ritualizada pela Tosefta. Sim, mas eu acho que o ponto principal não é só a regra pela regra, sabe? Essa meticulosidade toda, ela funcionava quase como uma tecnologia espiritual, um método para infundir cada pedacinho da vida cotidiana, comer, ver, rezar, interagir com os outros com significado, com propósito, com uma consciência constante da presença divina. Uma tecnologia espiritual, gostei disso. Isso talvez nos deixe com uma pergunta para pensar, né? De que maneira será que incorporar uma estrutura mais intencional no nosso dia a dia, uma atenção maior aos detalhes, talvez inspirada por essa busca antiga por significado, como isso poderia enriquecer as nossas rotinas hoje, independentemente das crenças específicas de cada um? Uma excelente reflexão para a gente levar. Muito obrigada pela companhia nessa exploração da Tosefta Berachot aqui no Havruta Chats. Eu que agradeço. Até a próxima.